Assunto importantíssimo dessa segunda-feira, desse início de semana, vem da Argentina e a vitória surpreendente de Javier Milei nas eleições legislativas da Argentina. O partido dele, o Partido Liberdade Avança, sigla do presidente Javier Milei, surpreendeu ao obter mais de 40% dos votos em quase todo o país. E vai aumentar e muito o número de cadeiras na Câmara dos Deputados. O pleito renovou 127 das 257 cadeiras da Câmara dos Deputados e foram eleitos senadores para ocupar 24 dos 72 assentos do Senado, o equivalente a 1/3. Eles vão tomar posse no dia 10 de dezembro. O partido do Javier Milei obteve 40,76% dos votos e elegeu 64 deputados nacionais. 64 deputados nacionais. E ele comemorou e muito essa vitória, disse que os argentinos escolheram o progresso. Vamos ouvi-lo. Hoy claramente ha sido un día histórico para la Argentina. El pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande. Este resultado no es más ni menos que la confirmación del mandato que asumimos en el 2023. Hoy, el país entero, de La Quiaca a Ushuaia, confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la patria. Bom, é claro que a gente quer saber como é que está o clima na Argentina neste momento. E é para lá que a gente vai. A nossa correspondente em Buenos Aires já está conosco. Amanda Cotrim, que alegria tê-la aqui conosco nesse dia tão importante. Bom dia para você. Bom dia, Fabiola, Josias, Raquel, bom dia a todos que nos acompanham. Vamos lá, todo mundo falando, nossa, mas foi surpreendente, ninguém imaginava que seria assim, dessa maneira. Queria saber, por que Javier Milei venceu com essa maioria? Por que isso não foi captado aí na Argentina? Pois é, Fabiola, foi surpreendente para as pesquisas que não apontavam essa vitória. Foi surpreendente para os analistas que também não apostavam, foi surpreendente para o próprio Javier Milei. Ele depois deu uma entrevista ao jornal La Nación, ele falou que ele mesmo ficou surpreendido. Claro que o Liberdade Avança tinha otimismo, né? Pensava em aumentar a bancada, mas não tão significativamente. O que mostra também um certo buraco do peronismo, né? Que é a oposição. Porque o Javier Milei ele venceu em 16 regiões aqui na Argentina, 15 províncias e na capital, Buenos Aires. A análise que os analistas estão tentando fazer, porque até ontem à noite eu estava conversando com alguns analistas e eles estavam um pouco perdidos mesmo nessa análise sobre o resultado das urnas. É mais que o rechaço ao peronismo é muito grande, isso ficou muito claro. Pena, mas é uma pena, mas é que a conexão lá com a Argentina sempre é assim, é muito estranho. Não conseguimos. Voltou agora, não? Você parou no peronismo. E o rechaço ao peronismo, ao kirchnerismo, ele é muito ajuda a explicar por que Javier Milei teve essa vitória considerada triunfante, né? Porque ainda que a situação econômica no país não esteja boa, inclusive ontem na eleição eu entrevistei vários argentinos que reconheceram, né, a problemática da economia, mas que justificaram que a outra opção seria ainda pior. A memória sobre o peronismo, a crise econômica, a inflação alta, agrega muito eleitor. E considerando também que a gente teve uma abstenção histórica, né? 34%, quase 34% dos eleitores não foram votar. Isso significa 12 milhões de argentinos de um quadro de 36 milhões. Então, também é um dado significativo que mostra que há um vácuo
aí que precisa ser preenchido, seja pelo peronismo, seja por uma terceira via, mas o fato é que Javier Milei sai super fortalecido. O mercado hoje já deu sinais de aceno, né? As ações das empresas da Argentina nos Estados Unidos teve um aumento de 35%. Daqui a pouco vai sair a cotação do dólar e é muito provável que se mantenha estável dentro do parâmetro da banda, né, que é um sistema por banda aqui na Argentina. Então, realmente, vem a motosserra 2.0, como o presidente Javier Milei anunciou também. Mais ajuste, mais reformas, e agora, com o apoio do Congresso, ele conseguiu 1/3, mais que 1/3, nas duas casas, o que vai garantir, pelo menos, que os vetos do presidente sejam mantidos. Inclusive, também qualquer julgamento de impeachment também pode ser barrado com esse 1/3 de apoio no Congresso, Fabiola. Ô, Amanda, há quanto tempo o Milei está no comando do país? Já deu 1 ano exatamente, não? Dezembro, 2 anos. Dois anos. Completa 2 2 anos. anos. Já dá. Vai dar 2 anos agora, né? Dá para dizer que a vida melhorou do argentino, não, nesse período? Porque a inflação caiu muito, né? E é isso que eles estão falando. Dá para dizer que a vida melhorou ou não? A gente falava também, lembro você falando muito sobre os índices de pobreza que aumentaram. Eles já reduziram? Como é que tá a vida do argentino aí? A situação econômica do país, a inflação baixou, isso é a grande bandeira do Milei, né? A gente tinha uma inflação mensal de 25% quando o Milei assumiu e agora está em cerca de 2,5%. Só que essa inflação não chegou, digamos assim, na realidade dos argentinos, porque o custo de vida aumentou, os salários congelaram, o poder de compra despencou. Só que o argentino, ele ainda acredita que se as reformas do presidente Javier Milei, se elas acontecerem, a situação vai melhorar. Eles estão muito alinhados com o discurso do próprio Milei, né, de que a situação ia piorar para depois melhorar. O Javier Milei, ele aposta numa reforma trabalhista, numa reforma tributária, que ele alega que essas reformas são fundamentais para que a economia doméstica seja impactada nessa macroeconomia, que a gente já vê resultados, mas que no cotidiano não, né? Houve um empobrecimento da classe média, só que o Javier Milei conseguiu manter alguns programas sociais importantes, né? Ele mexeu nos subsídios, claro, retirou bastante subsídio, mas sociais ele manteve, que isso também é relevante, né? Ele conseguiu fazer as mudanças e as reformas na economia, mas ele não mexeu estruturalmente com aqueles que mais necessitam. Claro que os aposentados, toda semana a gente tem protesto, as pensões são muito baixas, né? Os salários são baixos. Esse público votou ontem, parte dele não votou, porque está desencantado com os dois lados. Então, é uma situação complexa, é muito difícil de conseguir explicar. Eu diria que a situação do argentino comum não melhorou, mas há um voto de confiança, uma renovação de votos, um voto de paciência de que as coisas vão melhorar de novo, porque a memória do kirchnerismo sobre o kirchnerismo é uma memória muito negativa, principalmente do que foi o governo do Alberto Fernandes, o presidente anterior. Então, esse voto, sem dúvida, é um rechaço à oposição. E teve uma abstenção gigantesca, né? Onde o voto é obrigatório, a abstenção foi enorme, não foi isso? Foi a maior da história? Foi enorme, assim, foi uma das maiores desde a retomada da democracia e foi a maior desde 2013, em eleições de meio de mandato, né? Cerca de 34%, mais ou menos, do eleitorado não foi votar. 36 milhões de argentinos estavam aptos a votarem. Desses 36, 12 milhões não foram votar. É um número bastante significativo, Fabiola. Por você estar aqui. Um beijo para você. Bom trabalho. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau.